Deixa eu ver se eu consigo me ligar aqui. Alô? Funcionou. Bom, que turma bacana, né? Turma diversificada, bonita. E eu queria conhecer um pouquinho vocês antes de eu começar a falar. Eu queria conhecer um pouco vocês. Obviamente que não vai dar tempo para cada um dizer seu nome, sua empresa e por que tá aqui. Então vou fazer uma coisa mais genérica assim. Quem aqui é proprietário de negócio? Aí tem que levantar a mão com muito orgulho, né? O cara levanta a mão aqui e eu não consigo ver. Um orgulho, né? Por que orgulho? Porque a gente sofre demais. Tá bom, muito obrigado. Quem aqui é gestor, gerente, enfim, de negócio? Tem gente que já levantou a mão 2 vezes, porque é o dono e também é gerente, né? Muito bom. E quem aqui é colaborador da empresa? Certo, muito bom. Então o que eu percebo é que tem muito proprietário, né? Esse tema chamou a atenção de quem sente a dor, né? De ter que escolher, obviamente. Não foi por acaso, porque o meu negócio é liderança. Então, obviamente que eu vim falar aqui das coisas que eu entendo, das coisas que eu faço, e como eu trabalho com líderes, eu tento promover palestras que sejam direcionadas para quem lidera, para quem é proprietário, para quem é gestor. Então, que bom que o meu chamado, graças aí ao trabalho do Cindy Lojas, Porto Alegre, conseguiu trazer vocês até aqui. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aqui do Cindy Lojas por me trazerem para cá, e muito obrigado principalmente a você que veio, né, participar dessa palestra. Agora, como a gente não tem muito tempo assim para fazer uma contextualização, eu queria ouvir rapidamente assim de vocês, ou de quem quiser falar, por que esse tema chama atenção? Onde é que a coisa está pegando, tá? Onde é que tá, a dor está pegando? Porque esse tema fala é como escolher as pessoas certas para atingir suas metas. Aí, claro que essa resposta eu já tenho, né? Mas se você tiver uma coisa mais profunda, né? O que está pegando com as pessoas que você está escolhendo? Por que você... Resumindo, a pergunta é, por que você veio? Essa é a pergunta-chave. Fala quem quiser, fala um de cada vez. Não vão se atropelar aí, tá? A gente fala uma pergunta, todo mundo quer falar junto, né? Não, mentira, a gente tem que dar uma cutucada. Mas, quem gostaria de falar? Por que você veio? Por que esse tema é interessante hoje para o seu negócio? Por que, ao invés de fazer todas as outras coisas que você poderia estar fazendo hoje de manhã, você resolveu vir aqui, estar aqui conosco? Eu já sei que é porque o café da manhã é super gostoso, tá? Já sei. Mas tirando o café da manhã, por que esse tema te atraiu? Fala um de cada vez, por favor. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Muito obrigado. Quem é que fala? Marcos. O Marcos. Oi, Marcos. Nós temos uma empresa fazendo uma troca de equipe nesse exato momento. Então, essa palestra é bem interessante para saber perfil e como contratar a pessoa certa para o lugar certo. Muito bem. Qual é a sua empresa? Automatiza. Automatiza. Obrigado. Então, você está no momento, né? Um momento específico ali que realmente agora esse tema ele está no centro aí da estratégia, né? O que mais? Por favor. Quer aproveitar o microfone? Microfone. Então, o meu caso é parecido com o colega ali, sou da Cacau Show. Tive que, por alguns motivos, fazer a troca das equipes inteiras. Agora eu quero ter certeza que eu acertei. Acredito que eu tenha ido no caminho certo. Tentei procurar um perfil diferente do que eu utilizava. O que acontecia lá que você trocou todo mundo? Falta de comprometimento, né? Engajamento. Diversos motivos, atrasos, faltas. Eu acabei buscando um perfil mais experiente. Hoje a minha funcionária mais nova tem 52 anos. Mais nova? A mais nova. Poxa vida, eu sou guri então, eu tenho 51. Sim, exatamente. Eu tenho 51, então eu... Podia ser filho dela. Exatamente. Loucura. Então, acredito que eu tenha acertado. Vamos ver hoje se dá uma clareada nos pensamentos aí. Tá legal. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Lá? Porque o varejo tem uma alta rotatividade. Sim. Então, a gente quer ver onde é que a gente pode inovar para reduzir esse formato que existe no mercado da alta rotatividade. Vocês conseguiram ouvir a colega? Aí? Sim. É porque o varejo tem uma alta rotatividade
e acompanhando o mercado, o que a gente pode fazer para inovar e mudar esse perfil do segmento do varejo da rotatividade? Certo? Com todo desemprego, tem alta rotatividade. O pessoal então tá tranquilo, né? Vamos lá, colega? Espera chegar o microfone, tá chegando já. Bom dia. Bom dia. Eu sou proprietário de negócio e eu cansei de dar emprego. Eu quero que as pessoas queiram trabalho, metas e objetivos. Porque hoje em dia as pessoas reclamam que não tem emprego. Tem emprego. Mas as pessoas não estão preparadas para o trabalho. Elas querem uma carteira assinada, elas querem uma hora extra, elas querem um plano de benefícios, elas querem. Ganhar. Uhum. E a gente como proprietário precisa do retorno disso. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa saber escolher as pessoas certas para o nosso negócio. Perfeito. Eu quero pessoas com sangue no olho. Não quero Certo. pessoas Só que dá uma porrada. Bem dada, mas bem dada, bem no centro. Acho que vir aqui te ouvir talvez me ajude a escolher as pessoas certas que queiram fazer isso e Certo. queiram dar a diferença no negócio. Certo. Porque quem quer emprego, tem emprego. Tem emprego. Por incrível que pareça, tem emprego. O que falta é capacitação para as pessoas. O que falta é vontade para as pessoas quererem objetivos. Brigar por objetivos. E não de mão beijada, né? Não receber de mão beijada. Talvez consiga nos ajudar. Quem sabe? Vamos ver. Bom, pessoal, a coisa do soco no olho, né, foi brincadeira, tá? Não é uma estratégia, não é uma dica, não é. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Esse levantamento, pra gente poder avançar o tema, até porque lá no final vai ter mais um espaço, espero que tenha, porque eu acabo sempre me estendendo nas minhas apresentações. Hoje eu vou tentar não fazer isso, vou tentar, não prometo, mas vou tentar com muito afinco. Se sobrar, espero que sobre tempo, mas lá no final, sobrando tempo, aí a gente vai conversar mais. Eu vou entrar no assunto já, espero que funcione tudo aqui na apresentação, acho que sim. Vamos ligar. Vamos ver se funciona, vamos ver. Funcionou. Vamos falar de impacto humano nos resultados. Bom, a não ser que você seja de uma ONG, o que não nada pejorativo aqui, mas eu quero dizer que resultado está associado ao ícone do dinheiro, porque em geral, né, a empresa ela é econômico-financeira, ela precisa atingir metas financeiras de sobrevivência. Basicamente, ela tem que faturar mais do que ela gasta, né? Aí a gente tem um negócio sustentável, consiga se manter. Só que qualquer resultado desse não acontece sozinho. Por mais que você queira, a não ser que você seja um autônomo, a não ser que você seja um profissional que não dependa de mais ninguém, esse resultado depende do quê? Do que, crianças? Pessoas. Mas quando a gente fala de pessoas, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que nos ofereça o quê? Desempenho. Seja lá o que for. Desempenho nas vendas, desempenho na área administrativa, desempenho na área de compras, desempenho no que for, na área de marketing, qualquer área. A pessoa tem que desempenhar. E aí já começa o problema. Será que nós temos claro que desempenho a gente espera dessas pessoas? Pergunta para refletir. O que eu espero como desempenho dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. O que você espera? A segunda pergunta é: essa pessoa sabe disso? E aí bate muito com o que o nosso vice-presidente falou aqui. As pessoas precisam saber quais são as metas, aquilo que você espera. Senão, você já começa com uma grande intenção, mas como dizia Karl Marx, o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Então você tem uma intenção maravilhosa, mas você nunca vai chegar lá porque você precisa começar a transformar essa intenção em meta. Bom, precisamos de desempenho. Agora, o desempenho das pessoas passam por quais variáveis? O que eu tenho que observar nas variáveis do desempenho das pessoas? E o que faz uma pessoa desempenhar ou não o seu trabalho? Então, aqui nós vamos falar de 3 pontos fundamentais. Quais são os fatores que impactam o desempenho? Alguém tem alguma ideia? Quais são os 3 fatores que impactam o desempenho? Só existem... Olha só que legal.
só existem três fatores que impactam o desempenho de uma pessoa. Só tem 3 fatores. Ou melhor dizendo, as pessoas, elas não fazem aquilo que deveriam fazer. Atenção, as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Só existem 3 fatores que impactam nesse. Não faço o que eu deveria fazer. Por que eu não faço o que eu deveria fazer? E aí, você tem alguma ideia? Motivação. Tá, mas a motivação, ela vem de motivação é genérico demais. Mas vamos lá. Necessidade, por aí vai. Eu acho que gostar do que faz, né? Vamos chegar lá. Então vamos lá. Sabe, uma coisa que eu detesto em professor é o seguinte: o cara faz uma pergunta, ele quer a resposta dele, não quer a resposta dele. Já percebeu isso? Pois é. Então vamos ver o seguinte: uma pessoa não faz o que deveria fazer, primeiro porque ela não sabe fazer. Não adianta, por mais que você queira que ela faça, se ela não souber, ela não vai fazer. Então aí você se questiona: para atingir as metas que eu tenho, para atingir o resultado que eu espero, que eu imagino, que eu preciso, atenção, que eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar claramente a você qual o resultado eu espero do seu trabalho. Se a área de vendas é muito fácil, a gente tem uma meta de vendas, é fácil da gente estabelecer, é fácil da gente comunicar. Outras áreas são um pouco mais difíceis e por isso a gente tem lá no Sistema Unânime de Liderança, que é com o qual eu trabalho, saídas para essa subjetividade na área das metas em outras áreas que não são tão claras como a área de vendas ou área financeira, que a gente calcula, tem metas muito fáceis de quantificar. Mas não é o assunto aqui. A pessoa precisa saber fazer. Saber fazer. Primeiro ponto. Então é óbvio que se você sabe qual é o resultado esperado, você tem que ter a certeza que aquela pessoa está o quê? Treinada, capacitada e informada sobre o que fazer e como fazer. O que eu preciso fazer e como fazer. Eu sei fazer. Aí você coloca uma pessoa lá na área financeira da empresa e a pessoa nunca abriu uma planilha no Excel. Fica ruim o troço ou não fica? Fica bem ruim, né? Bom, você está disposto a contratar? Às vezes você está disposto a contratar. Agora você tem que estar mais disposto ainda a treinar. Porque se você aceitou alguém que não sabe fazer o que deveria fazer, você precisa estar ciente, muito ciente. Você tem que colocar lá na sua agenda de tarefas como líder que essa pessoa precisa passar por um processo de treinamento sobre as competências que você definiu para desempenhar a sua função. Tá? Tô chovendo molhado? Tô. Mas vamos falar de coisa óbvia para chegar onde a gente talvez possa abrir a nossa cabeça. Então, o que eu estava falando? Só existem 3 fatores que você tem que observar. Como escolher as pessoas certas? Eu tenho que escolher pessoas que têm alto desempenho. Mas o que é alto desempenho? Primeiro, ela tem que saber fazer. Segundo, ela muitas vezes não faz porque não consegue. Aí tem a ver com habilidade técnica. E aí tem a ver com habilidade, às vezes, motora. Né? Por exemplo, eu não consigo fazer. Por exemplo, você pede para uma pessoa digitar um texto numa velocidade X e ela não tem habilidade. Aí tem a ver com habilidade. Não conseguir fazer. Mas também tem a ver, esse segundo fator, com circunstâncias que envolvem a ação dela. Por exemplo, eu quero fazer, eu sei fazer, mas eu não consigo fazer porque eu não tenho equipamento. Então, por mais que eu me esforce, eu nunca vou atingir o resultado que você quer, porque o equipamento não me permite, porque é sobre-humano eu conseguir chegar lá sem ter condições de trabalho. Então também é um ponto a você refletir. Eu estou dando as condições para que as pessoas... Porque uns colegas aí falaram muito bem, que a rotatividade é um fator. O que desmotiva as pessoas? Tudo isso desmotiva as pessoas que eu vou falar aí, não é só o terceiro elemento. Por mais que eu queira fazer, por mais que eu consiga fazer, mas se eu não souber fazer, isso vai me desmotivando, porque eu não tenho informação. Faz sentido? Simples, né? Bom, e qual seria o terceiro elemento? Não faço por quê? Sim. Mas seguindo a lógica das frasezinhas ali. Não faço por quê? Não faço porque eu... Peraí que eu vou chegar lá.
Por que caiu no chão e desliguei? Ou desligou sozinho? Não, pode ter desligado sozinho. Não faço porque não quero fazer. E esse não quero tem a ver com não gosto. Não gosto, né? Não gosto. Esse não quero tem a ver, tô de birra. Tem a ver ou não tem? Tô de birra. Não quero fazer. Olha só, eu sei fazer, ou seja, eu tenho a capacitação, fui treinado, fui informado para fazer, tá? Eu consigo fazer, ou seja, eu tenho toda a capacidade de fazer, habilidade eu tenho, mas eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não gosto, porque tô de mal com você. Tem isso, não tem? Tem. Como é que a gente trata desses fatores? Bem, esses 3 fatores que impactam no desempenho, são nada mais, nada menos que a gente já está carequíssimo de saber, alguns mais, outros menos, que são os 3 elementos do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Não tem nada de novo aqui. Tá, mas é bom a gente relembrar. É o famoso chá, né? Não, falta conhecimento, falta habilidade, falta atitude. A atitude, pessoal, não confunda atitude com ação. Isso é um erro comum, crasso, nos gestores. Falar de atitude enquanto, na verdade, o que ele está falando é a ação. A atitude não é a ação, a atitude é a predisposição para a ação. É a predisposição, é a preferência para a ação. E eu vou martelar um pouquinho essa palavra. Preferência. Atitude é, sempre que você pensar em atitude no contexto gerencial, que é esse contexto que a gente está falando, atitude, no contexto do estudo gerencial, você faz uma tradução, para não se enganar. Traduz a atitude por preferência. Essa pessoa ela tem atitude, essa pessoa tem preferência por fazer. Atitude nos faz com que a gente queira, prefira, ou não queira, ou desprefira, ou não goste. Não prefiro fazer, não gosto de fazer, não estou afim de fazer. Isso é atitude. Ou falta de vontade. Tá? Quero fazer, estou empenhado em fazer, estou comprometido em fazer. Isso é atitude. Aí vem uma questão que não quer calar. Eu vou, pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo aqui em cima? Tá, olha só. Tem uma questão que eu quero que vocês olhem na telinha, que é a seguinte. Qual desses 3 fatores é a mais determinante para o aumento do desempenho? Mais determinante. Conhecimento, habilidade e atitude. Atitude. Por quê? Pelo seguinte. Quando você tem atitude, mesmo que você não saiba fazer, mesmo que você não consiga fazer, mas você quer fazer, você não vai atrás? Sim. Não tenta descobrir? Pede ajuda? Colega, me ensina como é que eu faço isso aqui, eu queria aprender, eu vi que você consegue contornar uma objeção ali, o cliente falou uma coisa tal, que é interessante, e eu não sei como lidar nessa situação, não recebi treinamento, me ensina, me ajuda. Quando tem atitude, quando eu quero aprender, eu aprendo. Quando eu quero aprender, quando eu quero fazer, eu faço. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se eu sei fazer, se eu tenho habilidade para fazer, mas não quero fazer, não tem santo que faça o cara fazer. Daí, você chega à seguinte conclusão. Na hora de selecionar uma pessoa, o que é mais importante? Em geral, tá? Não é uma regra assim inquebrável. Mas o que é mais importante na hora de selecionar uma pessoa para trabalhar contigo? É o conhecimento que ela tem, é a habilidade que ela tem ou a atitude que ela tem? Agora, como é que você avalia a atitude? Aí é que tá. E o que o RH muitas vezes acaba fazendo? O que a empresa acaba fazendo? Avalia experiência, que tem ali um mix de conhecimentos e habilidades. Experiência é um mix de conhecimentos e habilidades. E às vezes avalia a formação também, que tem a ver com conhecimentos. Alguns RHs mais espertos já têm instrumentos para avaliar a atitude. E aí é que mora. Vou dar um exemplo simples para vocês. Você vai contratar alguém para trabalhar na área de vendas, balcão. Tá? E aí você faz um mapeamento dessa pessoa. E descobre que essa pessoa odeia trabalhar com gente. Vai dar M ou não vai dar? Vai dar. Ou essa pessoa é introvertida.
ela preferiria muito... Lembra que a atitude é preferência? Ela preferiria muito mais estar sozinha, no escritório, tranquila, sentadinha na frente do computador com a planilhazinha dela do Excel, que ela tem aquele controle minucioso, ela fica lá, botando os numerozinhos, adora isso. Essa é minha mulher, minha esposa. É o que ela ama fazer. Coloca ela quietinha na frente de um computadorzinho, onde ela possa ficar lá controlando tudo, fazendo tudo minucioso. Ela adora isso. Coloca ela aqui na frente, ela tem um surto, eu acho que ela vai parar na UTI. E não quer fazer, não odeia estar na frente, se expor, entende? Somos opostos totais. Então, pessoal, a atitude é o ponto mais importante, que determina mais o desempenho, porque tendo atitude, o resto vem depois. Tendo atitude, o resto vem depois. Não tendo atitude, você já contratou mal. Bom, então, a atitude é o ponto mais impactante, tá? Nessa ordem aqui, nessa sequência lógica, tá? Dentro dos 3 elementos que compõem o desempenho, conhecimento, habilidade e atitude, a atitude é o que mais influencia. Bom, se tiver dúvidas e tiver contestações, não tem problema, não estou aqui querendo empurrar nenhuma verdade para vocês. Lá no final a gente pode ter interações e falar mais sobre, tá? Então, pessoal, o que eu quero convidar vocês aqui agora é a gente fazer um mapeamento atitudinal, você entender um pouquinho o que é esse negócio de entender a atitude das pessoas. Bem, por que eu chamo de relâmpago? Porque não é, esse aqui não é científico, a gente vai fazer uma coisa bem assim de auditório mesmo, tá? Coisa simples, rápida de se fazer, né? Não é uma coisa pra gente dizer, sair de lá e descobrir que meu perfil é tal, não, porque a gente vai fazer uma coisa muito de auditório aqui. Todos têm papel e caneta? Sim. Ganharam aqui do Cindy Lodge hoje está benevolente, né? Dando papel, dando caneta para todo mundo. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês 4 telas. Em cada tela existe uma lista de características. Eu simplesmente quero que você coloque a letrinha, que está lá em cima da tela, cada tela vai ter uma letrinha, e vai fazer uma autoavaliação. Você pensa assim, o quanto eu me identifico com essas características numa escala de 0 a 10. Simples assim. Por isso que é relâmpago. Simples assim. Por exemplo, ó, bota a letrinha R aí no teu papel. R. R de rato. R de Romeu. Vou dar uma listinha aqui pra vocês. Quem é que pode ler pra mim? Leiam todos. Você gosta de problemas analisando os impares. Tá? O que mais? Você entende de números e prefere lidar com coisas. Todo mundo aqui tem um perfil introvertido, ninguém gosta de falar, é isso. Só eu gosto de falar. É que você deve estar pensando, hoje eu não estou ganhando nada para isso, então vou ficar quieto. Mas eu também não estou ganhando, então vamos junto. Agora. Você só aceita argumentos que têm sentido lógico. Ou ainda. Você pode criticar alguém de forma direta se você não fizer sentido. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se identifica com essas características. Bota aí. Posso passar? Não. Para a tela toda. Para a tela toda, numa escala de 0 a 10. Pega toda essa cara. Pega toda. Isso aí é uma coisa só. Eu dei aqui uma foto. Imagina que isso é uma foto. Pá! Bati a foto de uma pessoa que tem essas características. Numa escala de 0 a 10. O quanto você se identifica com essa foto. Fechou? Entendeu? Simples assim. Por isso que eu falei que é relâmpago. Vocês já querem o quê? Já querem o quê? Tempestade? Não, é só relâmpago. Pá, acabou. Vamos adiante? Segunda, posso ir? Agora vai. Segunda, E, bota a letra E aí. E. Quem pode ler? Todo mundo lê. Compreende a visão geral, a gente já lê seus detalhes. Segunda característica desse tipo. Você tem ideias incomuns, Incomuns, pensamentos inovadores e imaginativos.
Terceiro, você gosta de desafiar os padrões. Pode ler comigo, me ajuda aí. E a última, você gosta de explorar possibilidades e conhecer coisas novas. Uma escala de 0 a 10. Quanto você se identifica? Sendo que 0 nada, e 10 você diz assim, nossa, esse aí sou eu, pintado ali. Sou eu. Se identificou, meu irmão? Mais ou menos, uma escala de 0 a 10? 8? Nada? 8, 7, 8. 7? Tá. O que mais? Posso ir? Não. Não é tão difícil assim. É só de 0 a 10. Só tem 10 possibilidades. Aliás, 11, né? Porque o 0 conta. De 0 a 10. Deu? Posso ir? É bem fácil. Isso aí dá o tom de um perfil, o tom, né? Dá assim a característica de um perfil. Vamos adiante. Bota a letrinha agora, a letrinha C. C. E bota o número lá, vamos ver. Vamos lá junto. Você prefere procedimentos confiáveis para não ter resultados imprevisíveis. Outra. Você gosta das coisas bem organizadas e ordenadas. Adiante. Você sente-se melhor trabalhando com normas e regras bem estabelecidas. A última, você é minucioso e tem facilidade para ver os detalhes que muita gente não vê. Quanto você se identifica aí? Uma escala de 0 a 10. Já tem gente aí se cutucando, né? Nossa, isso aí é tu, bota 10. Posso passar? Agora deu, né? Último então, tá? Último. S de Sierra, de sapo. Vem comigo. Você é caloroso e afetuoso ao relacionar-se com as pessoas. Ou E. Você tem facilidade para interessar-se pelos sentimentos das pessoas. E. Você gosta de oferecer apoio emocional a todos que necessitam. E, finalmente, você gosta de ensinar e orientar os outros. Quanto você se identifica com essa foto aí? 0 a 10. Bateu? Vamos ver agora na plateia aí quem é que se considerou R acima de tudo. R. E. Quanto E? E. Quem é que se considerou acima de tudo dentro da sua escala aí? C. C. E S. Muitos S's aí, muito bem. Tem alguns que ficaram próximos, números próximos? Sim, né? Ok. Bom, vamos lá. A gente parte agora de uma teoria que ela é embasada em muitos cientistas, muitos, né? Começando por Carl Jung, passando por Ned Herman, Isabel Myers e Catherine Briggs. Muitos entendem o seguinte, que os nossos perfis eles podem ser resumidos a quatro dominâncias. Quais são elas? O chamado R, que é o racional. Agora quem não sabia o que é R, né, já sabe. Racional, R é racional. O E, experimental. C, cuidadoso. E S, sensitivo. Bom, essas dominâncias elas são relacionadas ao cérebro, mas não é assim dizer, é na esquerda, é na direita, é em cima, é embaixo. É uma forma de organizar, mas é assim. Quem tem o hemisfério direito mais desenvolvido, que esse aqui é o cérebro olhado de trás, tá? Então quem deu mais E e S como números mais elevados, tende a ter o hemisfério direito do cérebro melhor desenvolvido, segundo aquela teoria antiga, né? De hemisfério esquerdo, direito.
Quem é racional cuidadoso, hemisfério esquerdo. Racional experimental são as partes mais recentes do desenvolvimento cerebral, que são aqui os lobos frontais, onde funcionam as funções executivas do cérebro. Que funções são essas? É justamente a imaginação, que é o lado experimental, e o cálculo, que é o lado racional. Que é onde está o nosso QI, né? Onde a gente vai lá medir o QI, naqueles testes de QI. O que aconteceu? Ah, é assim mesmo? Tá. QI. E a parte de baixo, a que a gente depois, futuramente, vieram chamar de QE, que é a parte da inteligência emocional. A parte de baixo aqui. A parte de cima, então, é a parte mais de planejamento. A parte de baixo é mais execução. Mais de execução, tá? E aqui tem a ver com o quê? Com o sistema límbico, onde funcionam as emoções mesmo, né? Parte de baixo, sistema límbico. Quais são as emoções básicas que a gente trata aqui? O cuidadoso, ele tem como lado mais básico o medo como emoção primária. Medo. Como ele tem medo, ele é cuidadoso. Faz sentido? Faz. E esse aqui, qual é a emoção que prima aqui? É o afeto, é o carinho, é o amor, é a gostar de, aquele instinto animal do agregar-se, de estar junto. Ele é sensitivo, ele gosta de estar junto. Não é sensitivo de, né, de ser médium, não é isso. Não é médium, a palavra não quer dizer isso aí, não é mediunidade aqui. Sensitivo é o lado afeto mesmo, tá? Agora vamos entender cada perfil. Por que isso é importante? Porque na hora de você contratar, é legal você ter essa noção. Porque isso começa a gritar aos olhos de você. Claro que você depois pode fazer um testezinho. Esse teste aqui até a gente usa de forma muito fácil e é um teste que não tem um custo elevado. Nada que você não possa pagar uns $10.000, imagina. Mas enfim, é um teste bem simples mesmo, você pode aplicar e ter uma noção clara do que é o perfil dessa pessoa. Vamos entender um pouco mais o perfil racional. Olha só as características do racional. O grupo, quem tem um elevado, uma dominância elevada no grupo racional, aqui nessa dominância, né, aqui, tem essas características bem desenvolvidas. Aí você vai dizer, eu sou mais racional, mas eu não sou crítico, eu não sou tão lógico. Se você colocou 10, não colocou 10, então está aí o 9, o menos está aqui. Não, eu coloquei 10, mas eu não me identifiquei. Mais uma vez, esse não é um teste científico, né? Não tem essa é relâmpago. Mas uma pessoa que tem um elevado índice da dominância racional, ela tem forte, em geral, todas essas aptidões. São coisas boas? Isso é coisa boa ou coisa ruim? Depende do contexto, né? Mas olhando assim, é bom. Até o lado crítico, né? Para muita coisa é bom o cara ter um senso crítico, né? Tudo isso é bom. O racional, ele tem a cor azul justamente porque ele é frio. Ele é frio, ele é analítico, ele não toma decisão baseado em paixão, emoção, amor. Não, ele toma decisão baseado no resultado. O que é mais lógico? O que é mais vantajoso? O racional, ele pensa o tempo todo em custo-benefício. Né? Então, ele toma suas decisões baseado no ganho. A frase característica é amigos, amigos, negócios à parte. Ou ainda, quem trabalha de graça é relógio. Esse é o racional, falando. Qual área da empresa que você está contratando? Administrativo, financeiro? Balcão? Você tem que pensar se esse perfil é adequado para as funções que ele vai desempenhar. Vamos entender um pouquinho agora o outro? Experimental. Tem a pergunta no cérebro do racional é por quê? Ele quer saber a lógica. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou fazer aquele outro? Se não fizer sentido, não me venha com chororô. Uma das frases mais comuns agora dos racionais nas redes sociais é não me venha com mimimi. Essa é uma frase característica do racional nas redes sociais. Não me venha com mimimi. Não me venha com... Ou seja, eu quero entender a lógica. Segundo perfil, experimental. Esse aqui
é o viajandão da história, né? Esse é o viajandão. Olha lá. Conjectura, imagina, especula, arrisca-se, impetuoso, quebra regras, gosta de surpresas. Hoje tem muita gente aí que se diz disruptivo. Palavra da moda. Disruptivo. Você deve ter um monte de gente que você está contratando aí da geração Y, que tem um perfil mais experimental, que gostaria de estar trabalhando no Google! Não é isso? Vem com aquele papo, mas aqui na empresa não é... Cara, aqui não é o Google, a gente tem uma loja aqui, a gente precisa abrir às 8 da manhã e fechar às 7, enfim, 6h30 da tarde. Eu trabalho a hora que eu quero, não é. O cliente, ele tem uma hora de funcionamento, não é o Google aqui. A gente tem regra, a gente tem rotina e a gente tem responsabilidade. Tem regra e tem rotina aqui. Esse cara não gosta de regra e rotina. Ele gosta de quebrar regras. Ele não gosta de rotinas. Ele gosta de surpresas. Rotina não é surpreendente para ele. Então você vai contratar alguém que tem um perfil altamente elevado para um processo que é repetitivo, que é rotineiro, ele vai odiar. Lembra que a gente está falando de atitude. Perfil atitudinal. Eu não vou gostar de trabalhar no processo repetitivo. Ponto final. Eu quero surpresa, eu quero inovação, eu quero disrupção. É isso. Faz sentido? Vocês se identificaram aí, os experimentais? Aliás, eu sou altamente aqui. Provavelmente não existe ninguém aqui nesse grupo mais experimental que eu. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer. Que eu encontrei o meu lugar no mundo. Né? Posso trabalhar com treinamento, posso trabalhar com palestra, posso trabalhar... que é o meu lado forte, é o lado da criatividade, ajuda, são os criativos. Mas esses caras não encontram muito fácil o seu lugar no mundo. Dou trabalho porque eu trabalho em geral, principalmente trabalho como a gente conhece até hoje, mas está no processo de mudança, trabalho que a gente conhece ainda segue muita regra, muita rotina, muito padrão. Então, para esses caras, eles estão se sentindo desajustados ainda dentro da sociedade. E aí você tem que reconhecer isso na tua equipe, né? Quem tem esse perfil, dá para aproveitar esse talento? Tem uma área da empresa que eu posso otimizar? E se eu quiser colocar muita regra para esse cara ó, espirra e vai para outra coisa. Tá? Vamos falar do perfil... essa pergunta-chave do experimental é o quê? Né? Qual é a grande sacada? O que temos para fazer? É a ideia em si. Ele se apaixona, ele curte a ideia em si. O como não é com ele. O como não é com ele. Ele quer saber o quê? O como fica para esses caras aqui, ó. Que são os cuidadosos. Esses adoram um como. Esses aqui gostam justamente de se ocupar com o processo. Tudo que é repetitivo, tudo que é controlado, tudo que que ele pode ter controle sobre, que ele possa fazer todos os dias, se aperfeiçoar, né? Se tornar ótimo naquilo todo dia, fazer aquilo cada vez melhor, por ser justamente fazedor de coisas, estabelecedor de procedimentos, né? Adota ações preventivas justamente para não errar. Lembra que o cuidadoso, eu falei que o cuidadoso, o sentimento é o medo. Como o cuidadoso sente medo, ele não quer se aventurar. Enquanto experimental, né? Ó, o oposto é assim. Os opostos aqui no nosso gráfico sempre são assim, ó. Sempre é uma cruz aqui, aliás, um X aqui. O cuidadoso, ele se opõe ao experimental. O cuidadoso, ele vai ser aquele que, justamente por ter medo, ele não quer se arriscar. O experimental quer se arriscar, mas o cuidadoso não. Então, no teu negócio, processo, rotina, organização, controle, coloca quem? Cuidadoso. Ele vai amar fazer isso. Chega no horário. Quando não chega no horário é porque ele se sobrecarregou, se intoxicou de tarefa. Justamente como ele é muito Caxias, quando ele começa a se atrasar, você sabe, ele está sobrecarregado, se intoxicou de tarefa. Então você tem que ir lá ajudar esse liderado a organizar a rotina dele. Às vezes a rotina de casa também está ele está em excesso de responsabilidade. Mas ele é muito esmerado. Sabe o que é o cuidadoso? No colégio é aquele cara que todo mundo diz assim, ó, dá o trabalho pro fulano que o fulano vai fazer. Tira xerox do caderno. Tira xerox do caderno dela, porque a gente sabe que o caderno dela tava um brinco, uma beleza. Esse é cuidadoso. Xerox eu acabei com amizade, mas xerox é uma coisa... Mas é que hoje
hoje em dia, caderno só... Também pode bater uma foto? Também pode. Mas é que é muito mais fácil. Você larga no xerox, fica lá, toque, vira, vai pro xerox. Tu não precisava disso, viu? Não precisava falar dessa coisa de entregar dignidade. Porque tu entrega a minha também. Eu também sou da época do xerox. Bom, pessoal, e finalmente... a pergunta, como eu disse antes, a pergunta cuidadosa é o como. Eu como, ele quer saber como. Até que horas nós temos aqui? Até as 10? Hã? 10h30. 10h30. Então eu vou contar uma historinha. Era uma vez um grupo de ratinhos. Os ratinhos, eles tinham um grande problema. Eles precisavam comer e na casa onde eles estavam, a comidinha ficava na cozinha e lá na cozinha tinha, adivinha o quê? Um gato. Não sei se vocês conhecem essa historinha singela, mas é legal. Essa historinha ilustra bem a diferença entre cuidadoso e experimental, tá? Aí os ratinhos estavam lá fazendo uma reunião, sempre tem reunião de equipe, né? Estavam fazendo reunião de equipe, como é que a gente consegue superar esse desafio? Aí teve um ratinho lá, mega experimental, que diz o seguinte, eu já sei, tem uma... O que, né? O que? A ideia é a coisa do experimental. Tem uma ideia. A gente coloca um guiso no pescoço do gato. E quando o gato estiver por perto, a gente vai ouvir o guiso tim, a gente vaza. A gente vai poder chegar na cozinha e se o gato estiver se aproximando, a gente cai fora. Aí foi uma festa, né? Os ratinhos tudo jogando, o experimental disruptivo pra cima. Nosso herói, mito, jogando pra cima. E aí, de repente, no meio da multidão, tinha um ratinho cuidadoso. E o cuidadoso, sabe que ele é mais tímido, mas em geral mais cuidadoso, mais introvertido. Ele levantou a mãozinha e disse, tá bom, mas quem vai colocar o guiso no pescoço do gato, né? Quer dizer, o processo, o cuidadoso, pessoal, ele se ocupa do processo, ele quer saber como. Nas empresas, eu vejo muito essa disputa em reunião. Tem o sócio experimental, tem o sócio cuidadoso. O experimental vem com uma ideia, vamos fazer tal coisa, quebrar, arrombar, arrebentar com tudo. E aí tem outro sócio que se incomoda e fica botando o pé no freio. Mas não vai dar certo. A gente não tem como fazer isso, a gente não sabe como. E o outro, não, mas eu tô vendo a possibilidade. O outro não vê, fica naquele pé no freio. Quando não existe maturidade, que é assunto de uma outra palestra que a gente pode trazer aqui para os indilógios, quando não existe essa maturidade, que essa palestra fala como lidar com pessoas difíceis, justamente ajuda a gente a entender como que eu lido com pessoas que têm ideias, né, divergentes das minhas. Quando não existe essa habilidade interpessoal nas pessoas envolvidas, a reunião não dá em nada, não sai plano de ação nenhum, não se muda nada, e isso fica em círculos por anos, né? E alguém sempre sai magoado, o outro sai irritado e assim vai. Bom, porque são diferentes formas de perceber o mundo. São diferentes formas de perceber o mundo. Assim como o nosso próximo perfil aqui, que é o sensitivo, que também tem a sua forma de julgar. Como é que é o sensitivo? Ó? Ele é comunicativo, expressivo, ele sente, ele toca as pessoas. É aquela pessoa que vai numa festa, né, e quer beijar todo mundo, quer sorrir pra todo mundo, quer ser simpático com todo mundo. O racional acha um nojo, né? O racional acha essas pessoas, cara, sou invasiva. Né? Sensitivo vem. Você pode. O que deu pra ti? Sensitivo ou racional? Que deu? Entre os dois. Quem é racional aqui? Aqui na frente, vem cá. Mas é rapidinho. Mesmo assim? Viu só que já é a preferência? Não. Racional, né? Aí vem um sensitivo. Oi, amiga! Puta, já estragou. Como é que ela gosta? Tudo bom? Muito obrigado. É assim, a gente tem que respeitar, tem o seu espaço, né? O sensitivo não, ai, que pessoa fria, eu queria um abracinho, ai, eu fiquei aqui, ai, que pessoa fria. Então, são formas diferentes, muito obrigado, de julgar
de julgar, sensitivo, sensitivo e racional julgam de formas diferentes. O racional julga de uma forma mais fria e analítica, o sensitivo já julga de uma forma mais emocional, mais passional, mais afetiva. Por exemplo, nas empresas, vou demitir o funcionário tal. Um líder racional diz assim, ó, fulano não está vendendo, faz 3 meses não bate meta, manda pra rua, ponto, acabou. Racional, deu. Porque é lógica pura. Sensitivo, ai meu Deus, eu não vou demitir. Não vou demitir porque eu conheço a esposa tá doente, o cara tá com a cabeça lá no hospital e não sei o quê. E assim vai. Quem é que tem razão? Bem, tomar uma decisão precipitada com base só na lógica, sem considerar o impacto humano, atenção racionais. Tomar uma decisão baseada apenas na lógica, sem considerar o impacto humano, pode ter consequências sistêmicas em médio e longo prazo. A moral da equipe, ou moral da equipe, etc. Atenção sensitivos, tomar uma decisão baseada apenas na emoção, apenas no afeto, pode causar impactos negativos no resultado. Qual é que é o certo? Como tudo que a gente está falando aqui, o certo é sempre equilíbrio. O certo é sempre você, percepção, que é esse eixo aqui, e julgamento, sempre ponderar, trazendo a complementariedade. Como é que você faz isso se você tem um perfil muito rígido, muito definido? Amigo, parceiro de negócio, parceiro, no meu caso, casamento. Eu casei, é o meu 4º casamento. Eu casei, os outros todos eu errei na escolha. Lembra que a palestra chama-se Como Escolher as Pessoas Certas para Atingir as Suas Metas. Esse é o nome da palestra. Não disse nada sobre loja, não disse. Falei pessoa certa para atingir as suas metas. Eu errei na seleção das outras. Foram pessoas muito queridas, ainda somos amigos. Cada um está no lugar desse mundo. Uma já passou por outro plano. Primeira, a segunda está nos Estados Unidos, a terceira em São Paulo e a quarta está comigo. Essa está comigo. E o que eu fiz? Eu busquei uma pessoa complementar. Essa pessoa, eu fiz o testezinho com ela antes de começar. Fiz o testezinho. E eu percebi que ela era complementar. E isso dá um equilíbrio muito legal, né? Para as coisas do dia a dia. Bom, feito isso, passando a mensagem, veja, não existe perfil certo, perfil errado. Existe perfil aderente ou inaderente. Existe perfil aderente ou inaderente para aquilo que a pessoa vai desempenhar. Para isso que eu desempenho no meu dia a dia, o meu lado experimental sensitivo é um perfil que me ajuda. Mas ele sozinho, ele não resolve, porque eu lido com consultoria e eu lido com empresas. Então eu tenho que ter um lado racional e cuidadoso também elaborado. Quem me ajuda a desenvolver isso é o mercado, e a minha mulher também me ajuda a desenvolver um lado que para mim me faltava. Graças a isso, hoje eu estou aqui com vocês. Se eu mostrasse para vocês uma foto minha, alguns anos atrás, você vai dizer, essa pessoa não é aquela que está aqui. Não só pelas rugas e pelos cabelos brancos, mas pela mudança de perfil. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais rígido que o seu perfil seja, tá? E que o seu liderado seja, se ele quiser, ele pode desenvolver, melhorar os seus lados mais fracos dentro dessa pizza que a gente mostrou aí. Agora vai o alerta, isso é estratégico. Quantos anos leva para a gente autodesenvolver uma fraqueza? Muitos anos. Por exemplo, você diz, o que ficou mais fraquinho para mim aqui foi o perfil X. Ficou mais fraquinho. Se você quiser muito, lembra que atitude é querer? Se você quiser muito desenvolver as aptidões de uma dessas 4 que estão menos favorecidas, se você quiser muito, vai levar anos de alto esforço para você melhorar, não se tornar excelente. Vou dar um exemplo. O meu lado cuidadoso é o meu lado mais fraco. Estou trabalhando sobre ele já faz mais de 10 anos. Ele é o meu lado mais forte hoje? Não. Continua sendo o meu lado mais fraco? Continua. Só que hoje ele não incomoda mais a minha vida. Antes incomodava. A falta do lado cuidadoso incomodava a minha vida. Hoje não me incomoda mais. Eu tenho agenda, eu tenho lista de tarefas, eu sou controladinho. Mas se abrir a gaveta da minha casa e olhar como é que as minhas mesas estão organizadas,
Os cuidadosos pira, porque tá tudo jogado. Eu desisti de tentar casar a padronagem das minhas meias pretas. Sabe que a gente compra meia, cada meia tem uma padronagem. Eu desisti de tentar encaixar a padronagem das meias. Então eu vou lá e pego 2 pretas e deu. Sabe por quê? Porque eu descobri o seguinte, ninguém olha para minhas meias. Vamos ver. Por acaso hoje casou. Mas eu pego no escuro, né? Minha mulher tá dormindo. Se você sair daqui às 7 da manhã de casa, tá dormindo. Ela é vagabunda! Ela tava dormindo. E aí, no escuro, eu pego 2 pretas. Desisti. Agora, um cuidadoso ia ter tudo organizado, ó, por padronagem, né? Não, eu tô dizendo aquele cuidadoso de carteirinha mesmo. Aquele que é desgraçado, né? Ele organiza, padronagem por cor. Organiza por cor. Então é o seguinte, eu atenuei na minha vida a falta do cuidadoso para aquilo que importa, para aquilo que impacta na minha vida, no meu resultado financeiro, emocional, social, para aquilo que importa, para aquilo que impacta. Nunca serei um cuidadoso nato, não sou, por mais que eu me esforce. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Primeiro, para vocês entenderem que mudar um perfil demanda tempo e esforço. Segundo, não espere que o liderado teu mude. A não ser que ele queira muito. Mas você... Agora, eu pergunto, você tem 10 anos para esperar o cara mudar o perfil dele? Não tem. Não tem 10 anos. Então você tem que contratar certo. Você tem que contratar a pessoa que tem a ideia, tá? Isso vocês podem explorar muito bem. Um livro que complementa esse nosso papo hoje chama-se Descubra Seus Pontos Fortes, de um cara chamado Marcus Buckingham, que é um cara da Gallup. Ele fez um estudo e ele mostrou o seguinte, a conclusão dele é a seguinte: investir nos pontos fortes das pessoas é o grande lance. Invista no que ela tem de forte, não queira transformar um ponto fraco num ponto forte. Então aqui, ó, se é uma coisa que eu quero ajudar vocês aqui a sair daqui hoje, assim, ó, desistam, cientificamente, desistam de querer transformar alguém numa coisa que ele efetivamente não é em termos de aptidão cerebral, tá? Tô falando um assunto específico, aptidão cerebral. Se a pessoa ela é experimentalzaça, usa isso, isso é que ela tem de melhor para te dar. Se ela é cuidadosa, usa isso que ela tem para te dar. Agora não, eu quero que o cara que é super cuidadoso vire um disruptivo, inovador. Não vai virar. É difícil. É difícil. Não queira que uma pessoa super disruptiva, inovadora e blá 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 vire um cuidadoso de carteirinha. Não vai virar. É muito difícil. A não ser que ele queira, de novo, a não ser que ele queira muito e ainda vai demorar muito tempo. Tá? Essa é a mensagem assim que pra vocês sair daqui hoje, sabe? Não vou mais precisar dar murro em ponta de faca. Não vou mais precisar. O professor Malê me disse isso. Tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Agora, para isso a gente tem que saber, né? A pergunta é quem, né? Do sensitivo. Bom, vou fazer uma prática agora, vai ser em grupo. Eu não sei como é que vocês vão se virar aí. É uma prática em grupo. Vocês podem fazer entre 3, assim, 3, 4 se juntem, façam uns bolinhos assim. Não dá para mexer a cadeira, mas dá para se olhar, não dá? Dá, né? A cadeira não mexe, né? Ou mexe? Não, mas dá pra se olhar assim, ó. Por exemplo, vocês 3 conseguem se olhar aqui e fazer um trabalho junto. Vocês 3 também. Vocês 3 também. Vocês 3 também. Vocês 4 também. Tentem fazer os grupinhos. Só um pouquinho, pois não? Só pagando. Esse é a parte da palestra que você tem que pagar. Não, eu mostro, tá? Eu mostro, mas hoje não vai dar tempo. Hoje não vai dar. Quem sabe no próximo palestra que vai ser, aqui a gente está combinando já, vocês podem pedir, fazendo força política a gente chega lá, que é a palestra Como Lidar com Pessoas Difíceis. Essa aí eu vou trazer, essa eu prometo que eu trago a foto, tá? A prática em grupo é a seguinte, meus amigos. Baseado no que a gente viu até agora, em grupos vocês vão vocês vão definir em consenso, tá? Então tem que ser um consenso. Qual o perfil atitudinal ideal
para seguintes cargos de uma loja de... Estão imaginando que nós temos aí uma loja de departamento, tá? Quais são os cargos que a gente está abrindo aí, ó? Vagas. Vendedor, que é o balconista, um assistente administrativo financeiro e um auxiliar de expedição. Tá bom? Até aqui tudo bem? Ó, o grupo deverá identificar 2 dominâncias cerebrais mais importantes. Então, vou dar um exemplo. Ah, para o cargo tal, eu acho que ele precisa ser, em primeiro lugar, racional e, em segundo, cuidadoso. Eu quero isso, eu quero na hierarquia. Na hierarquia. Tá? Ah, no cargo tal, em primeiro vai um sensitivo, em segundo vai um experimental. Pode ser assim, Ricardo, sensitivo e racional? Pode, em alguns casos requer justamente a complementariedade. Alguém não entendeu? Pergunta pro colega. Sempre tem um colega mais inteligente sentado no lugar da... Tá? Então é isso que eu quero. São 2 dominâncias mais características para o perfil. Beleza? Estão capacitados para fazer? Sabem fazer? Atenção, sabem fazer? Tem habilidade para fazer? Querem fazer? Não. Temos uma promoção Web 3 pagamento, eu acho, os caras que 2 e a pessoa entende que os 3 vão escolher para não quando chega no caixa, não é eu
Alô, pessoal, vamos ter que finalizar. Você tá... E aí? Bom, eu quero ouvir de vocês aí o que vocês definiram para esses três perfis aqui. Vamos ver. E aí, o vendedor? Sensitivo? Experimental? Ou o contrário? É que depende muito do que, né? Que a gente vai vender, não é isso? Mas sensitivo tem a ver? Agora, muito sensitivo, pouco? É, para aquilo que ele vai vender. Tem que ser mais experimental também, porque tem que viajar na maionese para poder vender. Eu acho que ele tem que fazer, mas ele tem que ser racional para fechar um negócio. Eu acho que o experimental ele vai conseguir, tenta assim, dar bom dia, a pessoa não quer bom dia, ele vai conseguir se modelar, é mais camaleão, eu acho. Experimental mais camaleão. Ele vai tentar mudar, ele vai deixar mudar, ele vai tentar... Vocês viram que eu joguei uma batata quente na mão de vocês nesse exercício? Primeiro, atenção, o perfil depende, a modelagem do perfil depende totalmente das etapas do processo que ele vai seguir. O que eu estou vendendo aqui? Ah, uma loja de departamento. Tá, mas vende o quê? Em que área ele vai estar? Perfume? Ele vai estar vendendo o quê? Ele pode estar numa loja e estar vendendo artigos para hospitalares ou não? Sei lá, muleta. Imagina que chega uma pessoa lá que está com a mãe em casa com o fêmur quebrado.
Essa pessoa está super fragilizada, bota o racional na frente dela. Entendeu? Então a gente sabe, dependendo do que... Então não existem respostas totalmente certas. A gente aumenta as chances de acertar quanto mais a gente conhece o processo. Para isso, a Unânime, que é a minha empresa de consultoria e treinamento, desenvolveu 2 instrumentos muito legais. Um deles é o mapeamento atitudinal, que não é aquele relâmpago que a gente fez, que foi em parceria com o Roberto Lira Miranda, autor de várias obras na área de inteligência humana aplicada a negócio. Então, mapeamento. Mas antes do mapeamento, nós temos uma matriz, que é chamada matriz atitudinal. O que você faz na matriz? Você pensa no cargo em si, você modela essa matriz e você parametriza as 4 dominâncias. Então você dá um número ideal para cada dominância. Numa escala que vai de, sei lá, de 0, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que vai de 0 a 80. Em cada um. E aí você faz o mapeamento do candidato ou do liderado, cruzando uma informação com outra, o instrumento te dá o grau de aderência, que vai numa escala. Então, o índice de aderência. Isso é bem legal. Ah, mas só o Unânime tem isso? Não, tem várias consultorias que têm instrumentos bem legais, bem estruturados, assim como a gente tem o nosso, cada uma consultoria tem o seu. O que eu estou chamando a atenção para vocês é da importância de ter isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar. O mínimo, então, ter esse mínimo conhecimento, porque às vezes no feeling, o feeling que você tem, associado a um pouco de conhecimento de perfil, te ajuda na hora de identificar, olha, para esse cargo eu vou precisar de uma pessoa com esse perfil. E você contrata e vai fazendo o teste, até que você começa a acertar mais ou menos. Aí é com você. Você pode seguir um caminho mais intuitivo, que ele pode estar mais sujeito a aventuras, ou seguir um caminho mais experimental, tá? Ah, vou experimentar para ver o que dá. Ou um caminho mais técnico, mais cuidadoso, né? Onde você vai seguir toda uma metodologia. Aí é com você. Cada caminho tem os seus prós e contras. Mas, se a gente estivesse falando assim, ó, em geral, a gente concorda que o sensitivo pode ser bom para essa, porque vai lidar com pessoas no balcão, né? Sim ou não? Sim. Se a gente pensar assim, genericamente, não entrando em detalhes, não. Pô, vai lidar com pessoas. Agora, o quão sensitivo? Aí a gente não tem esse parâmetro porque a gente não usou um instrumento. Porque se colocar uma pessoa muito sensitiva, pode ter os seus contras. Sabe qual? O cara se parar na frente do cliente, você sabe que eu tô um dia hoje, não tô muito bem. Ou o cliente chegar, não sei o que, começar a lamentar e o cara, me conta mais. Né? Esse é o sensitivo, de alta intensidade. Me conta mais. E esquecer a venda. Esqueceu a venda. Né? A gente concorda que o assistente administrativo tem que ter um lado racional cuidadoso? Concordamos, pessoal? Racional cuidadoso? Alguém colocou experimental sensitivo nesse caso aqui? Não, é? Se ferrou. Não, administrativo, gente, em geral não tem jeito. Se vai seguir processo, vai ter que ser racional cuidadoso. E, finalmente, auxiliar de expedição. Aqui já complica um pouquinho mais. O que você coloca como primeiro no auxiliar de expedição? Cuidadoso. Tem que conferir, né? Tudo direitinho, se o pedido está batendo, você vai lá buscar no estoque, tarará, né, para fazer a expedição. Cuidadoso. Concordamos. O que mais? Cuidadoso com o quê? Com racional? Mas esse cara vai lidar com o cliente ou não vai, né? Depende, tem lojas que a expedição lida direto com o cliente, entrega direto na mão do cliente, sim ou não? Então um pouco de sensitivo vai ter que ser, senão o cara racional cuidadoso é um... Tá nem aí, nem aí. Por que racional? Para expedição, me conte. Por que racional? Quantifica. Tem que ter um lado numérico, matemático ali, também tem as contagens, não sei o quê, tem um pouquinho de número, né? Ser um pouco ligado também na matemática da coisa. Mas se essa expedição vai estar direto em relação com o cliente, há que ter um pouco de sensitivo. Concorda comigo? Mas todos concordamos que cuidadoso é essa sacada que eu queria que vocês tivessem. Fácil identificar, fácil, são só 4 perfis. 4. Não tem muita complicação. São 4 variáveis que você começa a identificar. Existem, como eu disse, existem muitas metodologias. Existe o DISC, existe o MBTI, existe um monte de coisa. Essa aqui é boa porque ela, além de ser barata e praticamente de graça, que você adquire um negócio desse, né? Dizer que por R$300 você adquire
um conhecimento disso aí para usar para toda a empresa a vida toda. Então, é muito fácil, muito barato. Eu não vim aqui vender essa metodologia, para deixar isso bem claro para vocês. Não vim para vender, porque esse não é meu produto. Meu produto não é recrutamento e seleção, não é. Meu produto é liderança. Mas está dentro de um processo mais longo. Agora, eu quero falar para vocês. Quando você diz assim, eu estou aqui contratando alguém para trabalhar no financeiro da empresa, eu quero alguém bem racional. Bem racional. O cara tem que ser assim, racional dos infernos, como diz a minha mulher. Aquele lá é o racional dos infernos. Com quem você está lidando? Se você tem uma pessoa muito racional, você está sujeito nos maus dias a estar lidando com uma pessoa arrogante. É o lado negro, o lado obscuro da força, arrogância. Se você não, eu quero um cara mega experimental no marketing da empresa, disruptivo, inovador, muito louco, o cara pensa umas coisas que ninguém pensa. Você pode estar lidando com uma pessoa autossuficiente. Tipo, a minha ideia é melhor que a tua, melhor que a dele, eu sou o maravilha. O artista aquele, sabe, eu sou o... Tem palavras para isso, eu não quero falar. Não que eu não quero, eu tô louco para falar, não posso. O cuidadoso em excesso, pode ser o controlador. Você contrata aquela pessoa que vai trabalhar lá na expedição, mega cuidadoso, aquele cuidadoso, sabe? O cara podia estar trabalhando em manutenção de avião. Já pensou? Manutenção de avião, o cara é 100% cuidadoso. Pode virar aquele controlador, porque nos dias ruins o nosso perfil nos traz o nosso pior. E o sensitivo em excesso, ele pode ser o que? Manipulador. Saiba com quem você está lidando. E tem mais. E tem mais, não acabou por aí. Líderes, estejam atentos para as armadilhas. São armadilhas de cada perfil. Então você diz, não, eu quero aqui nessa função vou controlar o mega cuidadoso ou o mega racional. Você já sabe. Existem os dias bons desses benefícios, os dias ruins. Aqui são os dias ruins. Vem junto com o pacote, não vem só os dias ensolarados, também vem dias ruins. Você tem que estar pronto para lidar com isso. Você está pronto para lidar com isso? Não está? Tem que estar. Senão aí o que começa a acontecer? A tal da rotatividade. A rotatividade acontece porque o líder não tem maturidade. Quer dizer, a rotatividade acontece por um monte de coisa. Mas dentre elas é porque, aliás, dentre as mais impactantes, só para vocês saberem, segundo uma pesquisa da Gallup, 84% das pessoas que pedem demissão alegam que o principal motivo da sua saída da empresa foi o quê? Salário? Não. Relacionamento com seu gerente direto. Sim. 84% das demissões são causadas, quando o funcionário, claro, pede demissão, são causadas porque ele não é porque ele não aguenta a empresa, ele não aguenta o chefe. Então, estar pronto para lidar com esse lado é coisa do líder. Se o líder não tem essa capacitação, ele obviamente vai perder gente. Porque num dia desses o cara bateu de frente, pronto. E aí? Mas tem mais. Olha lá, racionais de alta intensidade. Impaciente para lidar com pessoas, falta de tato em negociação, busca resultados em detrimento do bom relacionamento. São características de racionais de alta intensidade. O que mais que a gente tem? Posso passar? Autoexplicativo? Eu quero ver se eu consigo de alguma forma compartilhar essas telas com vocês. Eu não sei como. Não sei se o Cindy Rogers pode de alguma forma enviar, se tem esse cadastro. Poderia mandar diretamente para os e-mails que está aqui. Ótimo. Porque é onde confirma a inscrição. A inscrição foi dado no e-mail? Tá. Eu combino com o pessoal aqui, ver se a gente consegue de alguma forma enviar esse material para vocês, tá bom? Segundo ponto, experimentar esse pessoal de alta intensidade, isso são características que o Titio conhece muito bem. Muita iniciativa e pouca acabativa. Quer dizer, ele brinca com uma coisa, enjoa, vai para outra. Então não espere que um experimental
seja muito disciplinado e comece e termine as coisas. Estão se identificando aí, experimentais? Corre risco sem calcular as consequências. Né? Característica experimental. Isso tem muito empreendedor que tem esse perfil aqui. Só que aqueles que dão certo complementam com esse aqui. Como é que complementa, pessoal? Ou ele se autodesenvolve, ou ele traz sócios ou conselheiros que têm o complementar. E peca nos detalhes. Olha aí, ó. Cuidadosos de alta intensidade. São mais rígidos, resistentes, né? Se atrasam nas entregas, justamente por excesso de zelo, que ele é tão zeloso que ele acaba se atrasando, ele quer fazer certinho. Não sai do script. Né? Quer dizer que não sai, tem dificuldade, né? Para improvisar e sair do script. Então você contratou lá um cuidadoso para um processo e depois fica achando que o cara tem que... Ah, mas o cara não chegou sozinho à conclusão de que tinha que mudar o processo porque era só olhar para frente que ele ia ver, mas ele não olha. Não é característica natural. Ele faz o que lhe foi atribuído, ele tem foco na tarefa. Esse é o cuidadoso, foco na tarefa. E aí tem líderes que ficam super indignados e demitem um cara que, pô, tinha muito talento, mas não espere do cuidadoso que ele saia, improvise e faça... Né? Isso é falta de inteligência. Falta de inteligência do líder. Sensitivos, ó, de alta intensidade, olha, isso aqui é engraçado. Aí, sensitivos, vê se vocês se identificam com isso aí. Se você for de alta intensidade, existe uma propensão. Guardar ressentimentos, se envolver emocionalmente nos problemas. Por isso que eu falei, né, no balcão, me conta teu problema. Ele se envolve, né? E quer agradar as pessoas e sai em desvantagem nas negociações. Onde a manipulação? É assim, ó, o sensitivo, diferentemente de um racional, obrigado pela pergunta, ótima. O racional, ele não sabe onde fica o coração do outro, porque para ele o mundo transita nesse nível da lógica. Já o sensitivo sabe onde fica, onde dói o outro. Então ele pode usar essa informação para manipular. Tanto assim, ó, eu quero que você goste de mim. Eu preciso que você goste de mim. Então eu posso usar meu trânsito emocional com você para dizer aquela palavrinha que te pega. Né? Eu posso usar aquela palavrinha também que é para te cutucar. Sabe aquela frase que às vezes a pessoa te diz e o sangue chega aqui em cima? É porque ela sabe que aquilo te machuca. Isso é característica do sensitivo. Como ele está muito ligado nas emoções, ele vê, né? Ele tem essa capacidade de perceber. O racional não, ele não faz pro mal. Quando o racional ele é muito duro, muito frio com as pessoas, ele faz aquilo, mas ele não está entendendo, não é do mundo dele. Não sei, isso aí não faz sentido nenhum para mim, esse chororô aí. Não sei se eu consegui me fazer claro. Foi? Ok. Bom, pessoal, tivemos aqui um monte de informações. Eu não sei o quanto tem de novidade para vocês sobre isso, o quanto não tem. Espero que alguma coisa seja diferente, nova, né? Sobre o perfil. Mas aqui eu vou só posicionar para vocês onde esse assunto se encontra dentro de uma metodologia, dentro de uma sistemática mais completa. Que é o seguinte. Essa sequência aqui em azul mais escuro é o que eu chamo de fundamentos da liderança. Você começa no teu processo gerencial estabelecendo os objetivos, né, as metas, que elas têm que ser prioritárias, realistas e relevantes. Eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, é muita coisa. Determinar o como, né, o método, qual é o método para atingir o resultado, e aí sim avaliar a aderência. Avaliar a aderência é o seguinte: eu tenho métodos para atingir metas. Olha só, eu tenho métodos para atingir metas. Eu tenho que colocar as pessoas certas no lugar certo. Esse é o assunto do nosso encontro aqui. Eu tenho que colocar as pessoas certas no lugar certo. Para quê? Porque aí eu vou treinar, aí eu vou acompanhar o desempenho e aí sim eu vou dar feedback. Erra aquele que diz, eu vou dar feedback para todo mundo que eu fiz um curso de feedback joinha. Aí sai dando feedback. Tá, mas não adianta dar feedback se antes tu não observou o comportamento, não treinou,
não avaliou a aderência. Então, existe uma lógica estrutural nessa sequência. O que nós falamos hoje foi este ponto. Porque toda essa linha aqui é o seguinte, eu tenho que avaliar atitude. O que é o ABC? A prioridade. Prioridade A. Vou avaliar a atitude. Porque atitude é o quê? Tem uma palavra que traduz atitude que eu esqueci. Como é que é? Hã? Muito obrigado, cara. Tá ligadinho. Atitude é preferência. Se o cara tem a preferência, ele desenvolve as habilidades e busca os conhecimentos. Faz sentido? Por isso que é A, B, C. Prioridade A, prioridade B, prioridade C. Todos os fundamentos que eu trago aqui têm esta lógica. Como esse é um assunto gigante, ele é foco de 32 horas de uma capacitação, né, robusta, óbvio que eu não vou entrar aqui, mas só para posicionar você, o que nós falamos hoje é um pedacinho importantíssimo de prioridade A dentro de uma lógica gerencial estruturadinha aqui, tá? Como a gente está finalizando o nosso horário, já finalizou inclusive, eu vou agradecer a todos pela oportunidade. Não sei se, como eu disse para vocês, eu sempre me estendo, mas acho que dei bastante espaço no início e no meio para a gente conversar. Se tiver espaço para perguntas, vou gostar, mas acredito que não vai ter. Mas se tem, mas se tiver, eu estou à disposição e agradeço, né, ao convite e fico muito realizado em poder estar compartilhando com vocês esse conhecimento teórico, mas também prático, que ele é fruto de dia a dia, né? Dia a dia de trabalho. E espero vê-los em outras ocasiões e deixo aqui aberto. Deixo aberto ou não deixo? Deixo aberto para quem quer tirar dúvidas e fazer críticas, comentários. Muito obrigado. E aqui está meu contato, deixo meu contato para vocês, se vocês quiserem me ligar, mandar aí esse número é o WhatsApp também, vocês podem me ligar, vocês podem mandar e-mail e eu vou gostar. Como sensitivo que sou, né, experimental e sensitivo que sou, gostaria muito de ouvi-los, de continuar essa conversa. Então fica aqui aberto para as perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para um líder de equipe ou gerente de vendas, quais habilidades vocês consideram importante para que se estabeleça, para que ele gere de maneira mais eficaz? Essas 4 que a gente viu hoje. Excelente pergunta. Então, a sua pergunta é a seguinte, tá? Existe um perfil adequado para o líder? Ele deveria ser mais racional, mais cuidadoso, mais experimental, mais sensitivo? E a resposta é o seguinte, os estudos demonstraram, isso não é coisa minha, existe há mais de 50 anos, que liderança ela não tem um perfil certo. Você tem que ser situacional. Então você tem estilos de liderança que você aplica no decorrer do desenvolvimento da maturidade do liderado. Por exemplo, liderado novinho, está começando, estilo mais diretivo. Vai migrando seu estilo até chegar no último estilo, que é o estilo delegar. Onde você só monitora, observa, mas você está mais de longe, digamos assim. No decorrer desse processo, as dominâncias cerebrais que você vai usar também são diferentes. Por exemplo, a dominância mais característica do estilo 1, que é o estilo determinar, racional, cuidadoso. Então você vai ver lá todo cara no exército, lá vai... É ordem, tem que cumprir ordem. Faça assim, porque não pode discutir. Você está discutindo, levantou para discutir, uma bala passa na cabeça. Então faça o que eu estou mandando, ponto. Racional, cuidadoso. Mas agora já é mais estilo persuasivo. Cuidadoso com sensitivo. Agora é o estilo mais compartilhador. Experimental, sensitivo. Estilo mais compartilhador, experimental, sensitivo. Cheguei no estilo delegado, experimental, racional. Então isso vai migrando de acordo com o processo de maturidade. Agora, isso é simples assim? Não, porque no dia a dia do relacionamento surgem situações e você tem que identificar, olha aqui, para eu desempenhar esta competência, vou dar um exemplo simples para você. Você fez uma avaliação de desempenho das pessoas e descobriu que naquele liderado, naquela situação específica, teve um comportamento que está aquém do que ele poderia ser. Você vai dar um feedback corretivo.
Isso requer que você tenha um lado racional, mas você vai chegar com frieza, com o rosto mais sereno, não brabo, mas você tem que estar mais sério. Então você tem que ter um lado mais frio para dar esse feedback. Outra situação, o mesmo líder, o mesmo liderado. Pô, o liderado teve um desempenho que se esperava, ou quem sabe superou a expectativa. Você vai dar um feedback de incentivo. Pode ser no mesmo dia, inclusive na mesma hora, porque você está avaliando, por exemplo, vamos falar de vendas, processo de vendas, abordagem do cliente, competência, outra competência de vendas, levantamento de necessidades. Vamos pegar só essas duas, abordagem e levantamento. Pode ser que o liderado esteja tendo uma atitude completamente displicente na hora de abordar, ele fica lá olhando para cima, conversando, pô, e a abordagem, esqueceu? Mas pode ser que quando ele vai ao cliente e faz o processo de levantamento de necessidades, ele seja excelente. Então, às vezes, com o mesmo liderado, no mesmo dia, na mesma hora, você sente com ele, diz que fulano, aí você usando o teu lado racional, a tua abordagem está falhando, papapá, mais sério, faz o teu processo lá de correção. E aí você, então vamos falar de outra coisa agora, vamos falar da tua levantamento de necessidades. Cara, pá, aí já abre o sorriso, sensação. Então você migra o tempo todo, uma coisa maluca isso, mas você tem que ter essa flexibilidade. O que acontece, qual é o teu nome? Desculpa, Ana. Silvana. Silvana, o que acontece, Silvana, em geral, é o seguinte, o líder ele tem o seu perfil. Então, por exemplo, na hora de, vamos supor que ele seja um racionalzão, dos infernos, como diz a minha mulher, racional dos infernos, aqui ela é racional. Na hora de corrigir, maravilha, vai lá, cara, isso aqui tá uma porcaria, ali é crítica, não sei o que, isso aqui não tá bom, tem blá blá blá. Aí quando vira a hora do elogio, ele não consegue virar a chave dele. O que ele diz assim, ó, mas na abordagem, ó. E esse é o elogio dele. Cara fechada, um tapinha no ombro, esse é o elogio do cara. E tem o seguinte, uma vez eu estava dando treinamento lá em Pelotas e tinha um dono de empresa assim, eu inclusive o seguinte, eu faço assim, ó, fulano, tá muito bom, ó, bate no ombro, né, muito bom, mas não vai te achando. Não, mas aí estragou o elogio, né? Então, veja que o líder, isso só para a tua pergunta é extremamente rica, porque a resposta é extremamente rica. Não existe um perfil certo para líder. O líder ele tem que ter o quê? Maleabilidade. Por isso que liderança é um artigo de luxo no planeta. É tão difícil você ter um líder bem capacitado, porque ele é rígido no perfil dele, ele não consegue fazer isso. Por isso que a gente tem que fazer treinamento, capacitação, e com esse foco, né, de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Mas muito obrigado. Não sei se concluiu a tua pergunta. Sim. Colega ali, pois não. Ricardo, eu queria tirar uma dúvida contigo. Eu não ficou tão claro para mim, eu não encontrei a resposta dentro... Desculpa. Eu não encontrei a resposta dentro das apresentações. Quando a gente consegue antecipar, como a gente consegue antecipar a falta de atitude, usando as tuas palavras mesmo, de um funcionário, de algum colaborador? Porque a gente passa o tempo todo tentando descobrir em 30 minutos sentado com uma pessoa se essa pessoa tem comprometimento ou não. E ali na frente ela está vendendo um peixe. Naquela hora são todos comerciais, né? Estão se vendendo. Claro. Então, claro. Se eu falar para ele eu quero sangue no olho, o guri pede me dar um soco no que eu tenho sangue no olho. Eu quero que tu falaste mesmo. Gosto de trabalhar sábado de manhã, adoro sábado de manhã, eu sempre sonhei em trabalhar no sábado de manhã. Exatamente, a minha dúvida é essa. A gente consegue antecipar, tem algumas características que apontam para esse tipo de comportamento, essa falta de atitude de comprometimento? Bom, o ser humano é altamente imprevisível, graças a Deus que a gente é assim, né? Senão a vida seria um saco, né? Seria todo mundo robô. O que nós tentamos fazer através do processo de recrutamento, seleção, né? Mais técnico, mais minucioso, mais criterioso, é reduzir a variável que é a variável subjetiva. A gente tenta reduzir essa variável, nunca é garantido. Agora uma coisa vai te ajudar. Você colocar uma pessoa com perfil aderente à função, isso já aumenta muito as chances. É a única coisa que você tem que se preocupar? Não. Por quê? Veja,
por mais que você coloque a pessoa certa no lugar certo, você viu no meu esqueminha ali, posso até voltar na tela? Deixa eu ver se está aqui. Por mais que a gente coloque a pessoa certa no lugar certo, que é o terceiro fundamento, depois no dia a dia, você pode estragar o relacionamento por outras coisas. Por falta de feedback, por falta de acompanhamento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O liderado tem um perfil fantástico, tá? Você trabalhou bem isso aqui, ó. Então a pessoa certa no lugar certo. E aí depois você abandona, dá o treinamento e abandona essa pessoa. Daqui a pouco ela começa a se repetir. E ela tem potencial, ela quer ir adiante, ela quer mais. Mas você não dá esse mais para ela. Qual é o sentimento que isso gera no ser humano? Tédio. Se você quiser entender um pouco mais de motivação e motivação intrínseca, é importantíssimo estudar a teoria do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro-americano que estudou uma teoria chamada teoria do flow, teoria do fluxo, que hoje é muito utilizada na construção de games. Hoje as empresas buscam muito gamificação, como uma forma de aumentar o engajamento das pessoas no trabalho. E uma das coisas fundamentais dessa teoria é que para a pessoa se sentir engajada com o que ela está fazendo, você precisa sempre estar criando uma tensão positiva entre desafio e habilidade. Então, olha só, eu tenho habilidade, tá? Olha lá, eu tenho aderência, fui treinado, tenho habilidade, mas eu não recebo desafio. Começa a ficar cansativo, começa a ficar aborrecido. Aborrido em espanhol, como eu tinha uma mulher espanhola, tem uns termos também. Aborrido, começa a ficar... Aí a pessoa vai perdendo motivação, por mais que ela seja a pessoa certa. Então, esses fundamentos que a gente está trabalhando, os seus 3 níveis de prioridade, eles visam aumentar as chances de você não errar a tua parte, a parte que te cabe. Então, assim, por mais que o líder seja perfeito, completo, maravilhoso, faça a sua parte, o processo gerencial dele seja redondo, existe a variável outro. A variável outro, ela é incontrolável. O que você faz é a mesma coisa, olha... Mesma coisa, relacionamento afetivo. Né? Você faz a tua parte. Eu sou um esposo, um namorado maravilhoso, faço tudo, gentil, faço tudo certinho. Mas a pessoa, de repente, ela pode desencantar ou não pode? Pode, porque você não tem controle. Então vamos tirar da cabeça essa coisa que a gente vai ter retenção de talento. Isso é um termo pretensioso. A gente não retém ninguém. A gente pode fazer a nossa parte, tá? Não sei se isso te ajuda. Existem muitas coisas que estão envolvidas nessa variável. Uma delas é a aderência. Aderência em lato sensu ali. Quer dizer, a aderência em toda a sua extensão. Não é a única. Né? Tem outras coisas. Tem o dia a dia. Tem o acompanhamento, tem o relacionamento com o liderado, tem as conversas de incentivo, tem muitas outras coisas que fazem parte, porque é relacionamento. Né? Dá para atenuar, mas não dá para garantir. Ajudou? Não, é que eu acho que realmente talvez a gente não tenha como descobrir isso. Vai descobrir como, bota lá, vê, faz a tua parte, vê se a pessoa faz a dela. Da minha experiência, durante a entrevista, eu observo algumas atitudes e às vezes eu deixo cair a caneta, às vezes tem umas coisas fora do lugar. E aí tu percebe o quanto a pessoa... Tem uma atitude natural dela de ser solícita, né? Perceber, talvez isso é só um detalhe, né? Tu deixa a pessoa esperando pra ver o quanto ela fica irritada. Tem diversas situações no início, diversas coisinhas que tu vai fazendo para dificultar, para perceber o nível de resistência, simpatia, resiliência, né? Assim, e tu vai desenvolvendo também, tu vai inventando. Um dia sem querer acontece uma coisa, e tu diz, Agora, muito obrigado pela tua contribuição. Agora, uma coisa importante que eu vi aqui que o Cindy Lodge está oferecendo para vocês é todo um apoio, todo um suporte no processo de recrutamento e seleção, né? Tem toda uma metodologia. Eu acho que vocês têm que aproveitar isso. Por quê? Porque, pessoal, é muito mais barato a gente investir na entrada do ter que depois pagar no, né? Desliga e tudo, aí recontrata, treina. Nossa! Mesmo assim, vocês estão no comércio, né? Vocês estão numa área assim que naturalmente o turnover ele costuma ser alto, é uma porta de entrada para o mercado, né? Então não tenhamos a ilusão que a gente vai ter assim, o cara fez carreira na minha loja. É difícil, né? Mas dá para reduzir essa dor. Dá para reduzir essa dor com 2 coisas, aliás, com 6 coisas, né?
tendo claro tudo isso aí, trabalhadinho, entre elas a parte de aderência, de colocar pessoas certas no lugar certo. Testes psicológicos, testes, tudo é válido para você te ajudar. Não garantirão. Por isso que tem o estágio. O estágio é uma excelente oportunidade de você ver a pessoa no front, na prática, e ver como é que ela se comporta. Agora, ali tem que ter liderança. Não adianta lá, contratei, deixar a pessoa lá e ninguém mais olhou para a pessoa. Tem que ter gente ali em cima, observando, conversando, né? Porque senão você não tem os elementos, né, de informação para poder seguir adiante. Bom, eu quero ouvir se tem mais alguma pergunta aí. Pois não? Tem um microfone ou você fala alto? Sim, eu falo alto. Tá. Nós somos da TRD Consultoria, nós somos proprietários de uma agência de empregos. Né? Então, a gente veio aqui porque algumas respostas a gente também tem, que a gente quer aprimorar. Então, complementando, acho que o que ele perguntou, que a gente vive todos os dias, às vezes 12 horas por dia trabalhando, como identificar essas pessoas que não querem trabalhar. Então, a gente trabalha com entrevista online, a gente não trabalha com entrevista presencial. A gente acredita que as pessoas precisam economizar dinheiro, porque tá todo mundo sem dinheiro, né? Principalmente fala por ti, eu tô assim que é uma... Então a gente trabalha com entrevista online, que é mais difícil ainda de identificar algumas, né, alguns comportamentos. Então o que a gente faz? Essas pessoas que dizem que querem muito trabalhar finais de semana, a gente tem vagas em shopping que a gente trabalha domingo a domingo, e não, sempre trabalhei de segunda a sexta, mas estou muito afim. A gente tem o feeling, né, durante a entrevista, e a gente às vezes agradece, e logo depois a gente, por ser agência, a gente avisa que tem outra vaga próximo administrativa. E aí geralmente essa pessoa se interessa por essa vaga administrativa, ou seja, ela não quer a vaga comercial. Sim, ela tá no desespero. Claro. Então a gente consegue pegar assim, olha, eu tenho essa vaga, e aí tu vê que a pessoa, ela tá dizendo que quer, mas se tu não tem a certeza, oferece outra vaga. Eu também tenho uma vaga no financeiro, uma vaga de segunda a sexta, que ganhe menos, geralmente com salário menor. Se essa pessoa opta por uma vaga administrativa com salário menor, ela é totalmente administrativa. Ela quer sair do comércio, ela não quer trabalhar sábado, não quer trabalhar domingo. Isso é o que a gente vive todos os dias. Tá? Outra coisa, que a gente começa as entrevistas assim agora, questão familiar, criação, princípios de pai e mãe, necessidade de família, se é mãe solteira, se é filho único, se ajuda os pais em casa. Eu acho que isso também é muito importante entrar no processo seletivo, eu acho que na fase inicial de entrevista, para entender a necessidade da pessoa daquele emprego. Às vezes até a maturidade, né? Porque a pessoa, o que essa pessoa está passando dia a dia, o quanto ela precisa trabalhar, ou ela tem essa maturidade para lidar com situações, né, que exijam mais dedicação, mais doação, né? Isso, e a minha pergunta é exatamente isso. O que tu acha dessa questão de incluir a criação e a relação familiar junto nessa análise? Eu acho excelente, eu acho extremamente positivo. Todos os elementos que você puder trazer que são relevantes para você entender o perfil, é ótimo. O que eu trouxe aqui para vocês é uma coisa bem restritinha, que é só a questão assim, a questão das preferências, né? Das dominâncias, que falam muito alto. Isso aqui fala muito alto, por isso que tá dentro do meu esqueminha, ficou em prioridade ali, né? Fala muito alto, né? Mais alto do que as habilidades que essa pessoa porventura tem e os conhecimentos que ela adquiriu na sua trajetória, né? Mas tudo que você puder trazer para o processo de seleção é ótimo. Tudo depende de que critérios são para você. Por isso que é um processo muito particular, né? E precisa realmente, quem não tem esse processo já bem estruturado, precisa buscar ajuda. Consultorias como a tua, né? Que o meu foco nem é esse, né? Eu disse que o meu foco é liderança, não é recrutamento e seleção. O Unânime não é uma empresa de recrutamento e seleção, é uma empresa de desenvolvimento de liderança. Dentro do processo de liderança existe a necessidade do entendimento desse encaixe, né? Mas não resolve, o perfil atitudinal não responde tudo. Tem outras coisas, como é que a gente, por exemplo, pessoal, como é que a gente vai identificar a ética da pessoa? Se a pessoa vai roubar ou não vai roubar, né? Mega complicado, mega complicado. Então, sim, tem coisas que você tem que ter processos de avaliação e de repente você coloca uma situação ali, deixa lá na tua loja, lá é a câmera filmando, deixa lá o negócio lá e vê se o cara vai, né? Ou não. Coisas assim, tem coisas assim. Mas isso no período de
De preferência no período de teste ali, né? Estágio. Né? Você tá louco pra terminar, né? Tá com uma cara. Bom, meus amigos, eu acho que o nosso tempo já foi, né? Muitas coisas ficaram sem resposta. Não tinha como ser diferente. Já lá no início eu já alertei. A gente não vai esgotar esse assunto. Mas eu espero que a nossa manhã tenha sido construtiva. E muito obrigado. E agora deixo a palavra. Você tem aí? Muito obrigado. Vou deixar de novo meu contato aqui. Caso vocês queiram mandar um e-mail para mim. Pode me mandar depósito também, tá? Depois eu passo primeiro a conta bancária. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo, pela contribuição. Obrigada a todos por participarem do evento. O nosso próximo café será no dia 29 de setembro, no auditório da Corpus Lingerie, em Alvorada, que terá como palestrante o Eduardo Vargas.